Bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica. Nós estamos no episódio 28. Desculpem a demora, mas eu ainda estou bastante afônico. Mas vamos lá. Vamos falar sobre os médiuns aqui. Tem uma pergunta. Que padrões de qualidade apontaríamos para um médium se autoavaliar? Resposta. Se compreendermos que a mediunidade transita da incipiência para a automatização, quando o trabalho do sensitivo se caracterizar pela segurança, facilidade e rapidez de entrar em contato com os espíritos para interpretar os seus pensamentos, perceberemos que esse trabalho depende fundamentalmente da concentração. Saber concentrar-se, acerenar a mente discursiva, reduz o fluxo de pensamentos, interiorizar-se, expandir a aura e encher-se de misericórdia para doar-se, acolhendo nas próprias entranhas a dor dos infelizes ou a doação de amor dos espíritos nobres a serem repartidas entre os necessitados. Eis o fanal. Enfermeiro especializado que é, ou mensageiro de esperanças, o médium haverá de compreender a superioridade e importância de promover a disciplina mental e aquietamento emocional para obter uma boa concentração de que dependerão os demais parâmetros, tais como a facilidade de estabelecer a comunicação, ou seja, mensagem escorreita, rápida, fluindo rapidamente, sem repetições e frases entrecortadas, o que depende de uma boa filtragem, a regularidade no exercício, que confere ao médium uma produtividade aceitável, sem aqueles silenciosos demorados que caracterizam a perda de sintonia, por vários motivos a considerar, uns inerentes ao próprio médium e outros ao meio, diversidade dos tipos de espíritos comunicantes, o contrário da mesmice, deficiência que pode ser um indicativo de uma rigidez de personalidade mediúnica que não dá margens à afinidade espiritual com espíritos de temperamentos diferentes do próprio sensitivo, ou a um processo de obsessão simples em instalação. Naturalmente que, em oposição aos aspectos positivos retrocitados como parâmetros aferidores da qualidade mediúnica, estariam os clássicos obstáculos da mediunidade, que são os conflitos, dúvidas na feição de agentes congeladores de energia mediúnica, a inibição oriunda de problemas de personalidade mal resolvidos, o animismo nos seus vários aspectos, desde a centração excessiva do médium em si mesmo, projetando fortemente o passado aos ruídos de comunicação característicos do medianeiro desarmonizado, ou excessivamente voltado para outros interesses incompatíveis com as disciplinas que o exercício mediúnico impõe. Por fim, a mistificação do ego, resultante de processos involuntários de exacerbação nervosa que acompanha o sensitivo desgastado ou mal atendido por um doutrinador inexperiente ou mal sintonizado. Comporta nesses comentários algumas sugestões para os médiuns. Vamos lá, sugestões. Aceitar o pensamento do espírito comunicante e deixe que essa ideia o empolgue, para expressá-la com uma força de uma convicção. É preciso que o médium aguarde um pouco antes de dar a mensagem para fixar bem a sintonia. 2. Concluída a comunicação, retire o seu conteúdo da memória e nunca faça qualquer tipo de comentário sobre detalhes da ocorrência do fenômeno, a fim de que possa se descondicionar e, com o tempo, automatizar a sua função. Então, é bem isso mesmo. Terminou a incorporação, esquece o assunto.
Outra questão. Todos esses aspectos que são indicadores do desenvolvimento da aptidão mediúnica serão percebidos pelo médium sozinho, sem o auxílio de outrem? Resposta: não dizemos propriamente sozinho, mas por iniciativa pessoal, sim. Cabe-lhe interessar-se por seu desenvolvimento na mediunidade. Isto fará dele um observador atento em relação ao seu próprio e ao trabalho dos outros. E, quando necessário, ele perguntará, buscará opiniões as mais experientes, conversará com outros médios, com os doutrinadores, comparando respostas e informações, para formar o seu cabedal de conhecimentos, montar o seu banco de dados. É nesse sentido que o estudo se transformará em uma oficina de realizações importantíssimas e eficazes. O médium, assim interessado, atrairá a simpatia e a confiança do dirigente e das pessoas mais aptas, que terão prazer em espontaneamente procurá-lo para oferecer-lhe orientação e ajuda, porque sabem que encontrarão nele boa vontade e não o melindre, que é o disfarce mais grosseiro do que se veste o orgulho. A mola mestra do sucesso é o interesse, a motivação. O médium haverá de se conscientizar de que a mediunidade é para ele uma honra, uma outorga divina que deverá emulá-la a uma entrega feliz e prazerosa de si mesmo. O mundo precisa de médiuns ensimesmados, interessados em fazer com que a faculdade neles brilhe como um sol, consciente do que são, na terra, os legítimos representantes dos emissários de Jesus. Diferentemente daqueles que, diante do convite, se tornam apáticos, envergonhados, como se a mediunidade neles não coubesse bem, sabendo-lhes um transtorno incômodo e pesadelo. Para aqueles que assim positivamente se fazem, a autocrítica não pesa nem constrange, antes de tornar-se um caminho para o aprendizado constante e a auto-iluminação, né? Então, tem aí umas dicas, né? E nós vamos falar um pouco sobre os doutrinadores. Desculpem. Focalizando agora o doutrinador, quais os padrões de qualidade que deverão guiá-lo no exercício de suas funções? Desculpem mais uma vez. A primeira consideração a fazer é que o médium doutrinador tem um perfil próprio que deve caracterizar, e a tônica principal dessas características dentro do seu perfil deverá ser a racionalidade, o que não significa frieza, mas a base no qual vai apoiar-se no campo das ideias para expressar o seu trabalho num clima de segurança e estabilidade emocional, capaz de infundir confiança naqueles a quem ele atende. Diferentemente do médium de transe, que tem uma característica emocional muito vibrátil, o doutrinador ou terapeuta espiritual deverá ser emocionalmente menos oscilante. A mediunidade nele se expressará através da assimilação de correntes mentais, sem participação nervosa, através da intuição, a fim de que se ligue aos espíritos socorristas que o inspiram em se envolver mediunicamente com os sofredores que se comunicam e com os quais vai dialogar, o que não impede de passar-lhes a energia dos bons sentimentos, a força da palavra balizada e gentil e as diversas terapias que complementam o aconselhamento. Como importante se faz em todos os participantes de trabalhos mediúnicos, o comportamento moral no doutrinador, essa qualidade se torna visual e muito importante, essencial, pois como terapeuta espiritual ajudará muito mais com os sentimentos do que com os raciocínios.
sendo a condição moral a única via capaz de estabelecer a sintonia com os mentores espirituais e a única força capaz de infundir respeito aos espíritos rebeldes, ignorantes, primitivos, devastadores, que são trazidos para receberem a terapia específica, né? Então, vejam, a principal característica dos médiuns de doutrinação é o comportamento moral, que nós não devemos esquecer nunca. Bem, desculpem mais uma vez. Eu agradeço e espero que tenha sido proveitoso esse texto para vocês. Mais uma vez, desculpem, a minha voz está muito difícil. Obrigado e até a próxima.